Pai Celestial, Amém. te agradecemos pela vida de cada um, Amém. pelo Senhor, aqueles que não puderam, o Senhor sabe o motivo, abre portas, para que possam ser resolvidas algumas pendências. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se for também, Senhor, o emprego que está faltando, Amém. O Senhor é muito bom, maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Deus. Que o teu povo, Senhor, possa ser grandemente abençoado. Também, Senhor, não esquecendo das irmãs e irmãos que fazem parte, Senhor, daqui dessa igreja, que estão com essa virose. Pedimos que o Senhor possa visitar, nome de Jesus. Cura. Nome de Jesus. Porque com certeza eles gostariam muito de estar aqui. Aleluia, Pai. Mas que eles possam sentir o teu toque lá. Amém. Amém. Também te apresentando, Senhor, a irmã Edilene. Que o Senhor possa usar ela como o Senhor quiser. Amém, Pai. Espírito Santo de Deus, que não abrir e fechar a boca dela. Amém, Senhor. Que o Senhor possa ministrar para os nossos corações, para as nossas vidas. Amém. Porque nós sabemos que não é só nós aqui. Outras vidas vão ver pelo YouTube, amém, pelo Instagram. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. E tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. E é no nome dele que nós pedimos e já agradecemos. Amém. 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 Obrigada. Prazer, viu? Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A assembleando chega da parte do Senhor. Aqui é o quê? Graça e paz, é? É paz, né? Amém. Estamos todos na paz do Senhor. Para mim é uma grande honra estar aqui, né? A igreja de amigos do nosso coração, né? O pastor Zé Uchoa, a irmã Fátima, os meninos que agora são rapazes, homens casados, pais, né? E uma honra também estar aqui porque eu vinha no caminho, eu vinha lembrando do pastor Sérgio e da Olga, né? Não sei se eles lembram de mim, eu lembro deles. Né? Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, não faz muito tempo, né? Mas quando eu tinha 16 anos, ali no Santa Fé, tinha uma casa bem na esquina, eu já era da Assembleia de Deus, e eu não lembro com quem eu ia, mas eu ia. Eu ia para alguns momentos lá e eu tenho na memória, principalmente o louvor. Foi a primeira vez que eu vi um louvor diferente do louvor da Assembleia de Deus, né? Que é esse louvor mais, que a gente chama extravagante, de mais rendição, né? E eu vinha para cá e vinha lembrando, e o Senhor, todas as experiências que nós passamos, realmente elas vão nos construindo em Deus. E eu lembrei que aos 16 anos, a semente que vocês semearam naquele dia, com certeza serve hoje para a mulher que eu sou em Cristo. Amém? Muito obrigada e honro a vida de vocês. Já faz alguns dias que nós passamos aqui na frente, eu acho que hoje é cumprimento de algum desejo nosso, né? Mas a metade do desejo, porque já faz alguns dias que a gente passa aqui na pista para ir para a nossa congregação ali de Jubaia, e sempre que o Joaquim passa aqui, diz assim, eu tenho que vir aqui, eu estou com saudade dos irmãos aqui, vamos nos organizar para vir aqui, né? Aí a irmã Fátima pega e me convida para vir hoje. Aí ele não veio porque ele foi pregar na Batista. Então a gente vai ter que vir outro dia, né? Para vir os dois juntos. Mas nós temos a responsabilidade hoje de declarar a verdade do Senhor sobre os nossos corações. E eu creio que o seu coração essa noite é uma terra boa, amém? Onde será lançada a semente poderosa do Senhor. E a semente, ela vai frutificar e vai florescer. Eu creio nisso, tá? Como hoje é o Dia Internacional da Mulher, desde já parabéns a todas as mulheres, né? Que o Senhor possa renovar suas forças, curar, suprir as vossas necessidades. E o tema que me foi dado foi Provérbios 31:30. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos passear um pouquinho nela hoje. É uma palavra mais direcionada para as mulheres, mas eu creio que os homens nessa noite também podem ser grandemente abençoados, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? O versículo 30 diz o seguinte: enganosa
é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, elogiada, exaltada, né? Então aqui a palavra do Senhor está ressaltando sobre uma beleza que não é errada, mas é uma beleza que é passageira e ela não serve como uma base para as nossas vidas. Amém, mulheres? Ela não deve ser a motivação do nosso coração. E sim, a Bíblia nos trata aqui, nos leva a refletir sobre uma beleza mais profunda, intrínseca, da alma, né? E a beleza, ela é uma bênção de Deus. Amém, mulheres? Tanto a exterior, mas não podemos ser fixos somente nela, porque a Bíblia diz que ela é passageira, mas a bênção também da beleza da alma, da beleza do interior. E é dessa que nós vamos falar essa noite, tá? Eu falo que essa beleza física, ela é passageira, sim, porque o texto bíblico ele nos diz isso, né? Mas a beleza da alma, ela é externalizada em nossas ações. Se eu quero ver como está a minha alma, a beleza dela ou a feiura dela, eu tenho que parar para me observar. Eu tenho que perceber as minhas ações, as minhas reações, o que ela está me comunicando vai revelar um coração curado ou um coração adoecido. Então, o nosso coração precisa estar alinhado com a verdade de Deus, amém? Para uma alma com sua beleza, do jeito que o Senhor quer, nós precisamos estar com o nosso coração alinhado à verdade de Deus. Mas hoje nós sabemos que no mundo existe uma ditadura da beleza, não é verdade? E quando a gente não se encaixa nessa ditadura, parece que nós somos extraterrestres, mulheres. Se a gente não tem um cabelo assim, ou o olho assim, ou a boca assim, ou penteado assim, ou não consegue comprar o sapato da moda, ou a roupa da moda, parece que às vezes a mulher se frustra. Mas a Bíblia está chamando a minha atenção e a tua atenção. Ei, mulher, não é essa formosura que é valiosa e que é importante e que te fará uma mulher sábia, mas é a beleza da alma. E pouco nós olhamos ou cuidamos da beleza da nossa alma, não é verdade? E tem um versículo que tem me acompanhado já há um ano, e Deus tem me feito meditar nesse versículo, quando João ali, ele fala para Gaio, olha Gaio, eu te desejo que a tua vida seja próspera, assim como é próspera a tua alma. Então existe uma prosperidade que é consequência de uma prosperidade da alma interior. Só que às vezes a gente foca muito no exterior e pouco a gente trabalha o interior. Só que o exterior, ele vai revelar o que está aqui dentro. Se aqui dentro está doente, tudo aqui desanda. Eu não consigo, eu não faço, eu não realizo, eu não sou. Então João ali na sua carta, na terceira carta de João, ele fala para Gaio, Gaio, olha, cuida da tua alma, para que a tua alma seja próspera, saudável, uma mente com um pensamento alinhado à verdade de Deus, porque aí traz saúde mental e emocional. Uma alma onde a tua vontade está submissa à vontade de Deus. Uma alma onde as tuas emoções não estão te guiando, mas você está gerenciando as suas emoções. É como se João estivesse dizendo isso para Gaio. Então, cuidar da alma será consequência a minha vida aqui fora prosperar. Muita gente prospera aqui ainda, mas não consegue usufruir da abundância que Deus está dando. Sempre está em busca de mais, porque existe ainda o vazio da alma. Então, essa alma precisa ser curada. Então, voltando aqui para as mulheres, hoje nós vivemos numa ditadura. E quando em algum momento a gente não se enquadra em algum ponto, a gente se frustra, a gente se entristece. Mas nós somos mulheres guiadas pela verdade e não pela futilidade. Amém, mulheres?
E a palavra do Senhor diz que essa beleza aqui, que as mulheres buscam no botox, nos cremes, não estou dizendo que é errado. Quem pode fazer seu botox faz, quem pode comprar seu hidratante faz. A gente precisa se cuidar mesmo, mas não é a sua essência. Não fala da sua essência. Não fala de quem você é. Obrigada, minha querida. Então, as mulheres hoje estão buscando a satisfação da sua alma em recursos físicos. E aí fica igual aquela mulher samaritana. Todo dia tinha que voltar no poço. Quando nós buscamos os recursos da nossa alegria, da nossa satisfação, nesses poços, a gente vai precisar voltar todos os dias, porque nunca vai satisfazer completamente. E a mulher vive nessa busca, por quê? Porque todas nós, os homens também, precisamos desse sentimento de pertencimento, amém? É uma necessidade tão grande e verdadeira do ser humano, que Deus enviou o seu Filho para que a gente voltasse a pertencer a Ele. Para que nós pudéssemos ser chamados outra vez de filhos e filhas de Deus. Deus resgatando o pertencimento através da morte de Cristo no Calvário. E aí a mulher nessa busca, né, esses poços que vivem secando, que nunca é suficiente, ela está buscando esse pertencimento. Através de elogios, de reconhecimento, né? Aqui a palavra do Senhor, no versículo que a gente leu, o finalzinho dele diz o seguinte, que a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então é bom ser elogiada, não é? É bom ser reconhecida, é bom saber que é amada. Mas mais do que isso, é temer ao Senhor. E lá na frente a gente vai ver que essa é a base da felicidade da mulher. É temer ao Senhor, tá? Então, hoje as mulheres estão buscando isso, mas a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, ela naturalmente será reconhecida, elogiada, exaltada, valorizada, mas ela não vai depender disso, a vida dela não vai depender desses elogios. Porque o relacionamento dela, que gerou temor nela, vai ser suficiente, vai ser uma água que vai fazer dela uma fonte. Amém? Então, quantas virtudes essa mulher de Provérbios tem? Eu confesso que eu era frustrada com essa mulher. Às vezes até com raiva dela. Porque todo homem que lê essa passagem, ele fica esperando que a esposa seja igual a essa mulher. E a gente luta e não consegue, né? Misericórdia. Mas aí eu arranjei uma desculpa, eu vou ensinar para vocês, para que os homens não cobrem mais se a gente ser igual a essas mulheres. A mulher de Provérbios 31, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura rápida, entendendo um pouquinho aqui o contexto. Provérbios 31, se você quiser abrir, a partir do verso 10. O versículo 10 diz o seguinte, ó, aqui a gente vai ver virtudes dessa mulher, tá? Então, a mulher virtuosa, quem é que vai achar essa mulher? O seu valor muito excede ao de finas joias. Aqui eu já entendo que essa mulher tinha uma alta estima. A autoestima dessa mulher lá em cima se comparava com uma joia, tá? Então, o coração do seu marido confia nela. Então, ela era uma mulher confiável, uma esposa idônea. Vão vendo várias funções dessa mulher. O versículo 12 diz que ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Versículo 13, a mulher criativa, ó, busca lã e linho e de bom grado, alegre, trabalha com as mãos. Ela é habilidosa. Como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Não tem dificuldade para essa mulher. Vai longe buscar aí os provimentos dela, né? Versículo 15. É ainda noite e ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Aqui ela é organizada, sabe administrar, sabe delegar. Versículo 16. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela é visionária, ela vê lá na frente.
Eu sei que a gente vai lendo, a gente vai se encaixando em uma ou outra, né? Eu contei pelo menos só 2. A mulher tem um monte aqui, mas fazer o quê, né? Cinge os lombos com força e fortalece seus braços. Então, ela cuida da sua saúde física. Versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela tem um objetivo de lucrar e ganhar dinheiro aqui, viu? 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. É uma mulher trabalhadora. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. É dadivosa. Quanto à sua casa, não teme a neve, ela é prevenida. Versículo 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela tem bom gosto. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende e fornece cintas aos comerciantes. A mulher era empreendedora, vendedora e era no atacado. Porque ela vendia para os comerciantes, né? Então a gente olha para essa mulher e diz, meu Deus, que mulher invejável. Como é que eu vou conseguir ser essa mulher? Só que ela é um modelo, tá? Mas a gente não precisa ser uma cópia, uma xerox dessa mulher. A gente não precisa, a gente tem que ter cuidado com as comparações. Porque Deus nos fez únicas. Amém? Deus nos fez únicas. Tem coisas que eu sei fazer que a Marília não sabe. Tem coisas que a Marília sabe que eu nem vou inventar de fazer, porque eu não sei, a não ser que ela tenha paciência de me ensinar. Tem coisas que eu sei e que a irmã Fátima não sabe. Mas tem coisas que ela sabe e são gostosas. Você sabe do que eu estou falando, que é a comidinha dela. E que eu não sei fazer. A questão é, a gente tem uma tendência, mulheres, de ficar olhando para o que as outras mulheres são boas. E aí a gente esquece de olhar para os dons que o próprio Pai já colocou em nós. Paulo diz para Timóteo assim, olha Timóteo, desperta o dom que há em ti. E esses dons não são somente dons espirituais, mas habilidades que o Pai nos deu para que a gente consiga cumprir o propósito dele em nossas vidas. Amém, mulheres? Então a gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho, para nossa amiga, para nossa colega de trabalho. Parar para olhar para a gente. A mulher de Provérbios, ela pode ser alguém que vá nos inspirar, sim. Mas eu não vou querer ser igual a ela. Porque ela tinha uma essência que o próprio Deus colocou. Eu não sei nem se essa mulher existiu de verdade. Ou se foi só o desejo lá da mãe de Lemuel. Eu acho que ela desejava ser assim, sabe? Não sei se ela conseguiu todas essas características. Mas você entende o que eu estou falando? Cuidado com a comparação, porque ela é destruidora de identidade. Então eu tenho que parar e olhar para mim, perguntar ao Senhor, trabalhar em mim, despertar o dom que Deus já colocou em mim. E não ficar atrás do dom do outro, ou repetir, ou xerocar, copiar. Né? Não copiar. A mulher de Provérbios foi uma mulher única, assim como Maria, mãe de Jesus, foi. Assim como Débora. Se a gente pudesse repetir o DNA, eu queria ser a Débora. Mas a Débora que senta debaixo da palmeira, não. A Débora que foi com a espada lá para a luta. Porque a colérica gosta de briga, né? Então, nós temos mulheres como Ana, como Axa. Eu amo a história daquela mulher. Sabe? Porque ela recebeu uma herança. Como é que o pai dá uma herança para uma mulher terra seca? Mas ela não ficou triste, não ficou amargurada, não ficou reclamando. Ela viu a terra seca assim, eu tenho terra, eu só não tenho água. Peraí que eu vou atrás da água. Ela foi para o pai e ela começou a reclamar. Pai, eu quero água, eu quero um poço. E ela não entrou na murmuração, ela não entrou na reclamação.
Mas ela foi requerer algo que era dela por direito, que era a herança. E por ela não ter reclamado, além dela ganhar o poço, ainda ganhou mais terra. Então diga, a mulher que brigou pelo poço, mas não foi brigar com o pai, né? Então são mulheres que podem nos inspirar sim, mas nunca seremos iguais a elas, porque nós somos únicas. A prova mais concreta de que nós somos únicas e não podemos estar copiando outras mulheres, mas apenas nos inspiramos, são as nossas digitais. Mesmo sendo da mesma família, a nossa digital não é igual. Mesmo sendo filhos criados pelos mesmos pais, ainda assim não são iguais. Mesmo gêmeos não são iguais. Então Deus nos fez únicas. Então nós temos que buscar o quê? Buscar entender qual é o dom que Deus colocou em mim. Que eu preciso multiplicar, que eu preciso buscar a qualificação. Não enterrar com medo, com inapropriação, com incapacidade, porque quando a gente tem medo, a gente enterra. Né? Teve uma pessoa que recebeu um talento e ele, por medo, fez o quê? Enterrou. A obrigação dele era fazer o quê? Multiplicar. Deus dá o dom, quem multiplica somos nós. Amém? Estudando, né? Buscando crescer, estudar, ler, crescer, multiplicar esse dom. Tá? Em que eu sou boa? Ah, eu sou boa em cozinhar. Tá, então eu vou aprender a fazer pratos novos, porque vou honrar o Senhor com o que eu cozinho. Ah, eu gosto de ensinar, então vou me aprimorar nisso, porque foi o dom que Deus me deu. Ah, Deus me deu um dom de tocar, então eu tenho obrigação de me aprimorar. Porque quem dá o dom é Deus. A responsabilidade de multiplicar é minha e é sua. Tá? Então nós somos únicas. Amém, mulheres? Coloca a mão no seu coração. Os homens também podem dizer, só que você diz únicos, né? Eu sou única. E ainda com a mão no coração, pergunte para você mesmo. Qual é o dom que eu tenho que despertar? Qual é o dom que você tem que despertar? Uma vez a gente estava numa reunião nossa de liderança e era uma liderança de mulheres e tinha uma irmã, já uma senhorinha, e ela conversando com a gente, assim, em grupo, e ela disse, irmã Edilene, eu não gosto de microfone. Disse, eu também não. E quem disse que para a senhora servir ao Senhor, a senhora precisa estar com o microfone na mão? O que a senhora gosta de fazer? Irmã, eu gosto de abraçar. Irmã, pois abraça. A senhora sabia que o abraço cura? Passe mais de 5 segundos abraçando uma pessoa. Se ela tiver com alguma coisa, veja se ela não chora. Desperta o dom que há em ti, não despreza. Às vezes a gente fica procurando um mega dom. E Deus quer usar você com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua escuta, com o seu acolhimento, com a sua intercessão. Eu só preciso descobrir qual é o dom que está em mim, que pode estar adormecido e que é minha responsabilidade despertar esse dom. Então nós não precisamos ser iguais ou uma xerox da mulher de Provérbios. Amém, mulheres? Não coloque esse peso sobre você, não se cobre para ser igual à mulher de Provérbios ou a alguma outra mulher que você admira. Deus não coloca pesos em nós. E só se torna peso. E se por acaso estiver pesado hoje, é porque você está querendo copiar alguém. Porque quando é algo que já está em você, não é pesado. É naturalmente seu. É naturalmente seu. Nós podemos sim nos inspirar da mulher de Provérbios 31, mas para despertar um dom específico que Deus colocou em nós, assim como ele despertou naquela mulher. Tá? Então nós podemos aprender com ela como ela cuidava da beleza da alma. Porque aquela mulher fazia tudo aquilo porque ela cuidava da alma dela. E a gente vai aprender com ela 3 dicas de beleza da alma. Amém? Essa noite? Vocês estão comigo aqui?
Amém. Então, nós precisamos investir na alma antes de investir no exterior. Às vezes a gente se arruma, ajeita o cabelo, faz a maquiagem, mas por dentro está tão triste, está tão para baixo. Porque a gente leva muito mais tempo cuidando do exterior, até para mascarar aquilo que está no interior, para que ninguém perceba como a gente está realmente, se a gente está triste, está angustiada, ou qualquer que seja a forma. Mas a gente quase não olha para a nossa alma. Então, 3 dicas de beleza da alma, serve tanto para homem como para mulher, tá? Que nós podemos aprender com essa mulher de Provérbios 31 e ativar o dom que há em nós, tá? Então, a primeira dica é, versículo 25, lá de onde a gente leu, do Provérbios 31. A força e a dignidade são os seus vestidos. Olha com que era que ela se vestia. A gente sabe que o próprio texto diz que ela se vestia de linho. A mulher era chique, né? Ela se vestia de linho no seu exterior, mas na sua alma ela estava vestida de quê? Força e dignidade. Que vestido. Esse a gente pode vestir, vai caber direitinho em qualquer mulher. Mas o dela pode ser que não caiba na gente, né? Então, vestida de força e dignidade. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Foi a força de Neemias, foi a força da mulher de Provérbios 31. E aí sim, nessa parte eu posso copiar, porque o Senhor também é a minha força e é a tua força. E nesse texto aqui, Neemias, o contexto que ele estava vivendo era um contexto de reconstrução. A cidade de Jerusalém estava totalmente destruída e Neemias volta com uma missão de reconstruir aquela cidade. E nós temos um curso que é Sarando as Feridas da Alma. Tem alguém que já fez aqui? Eita, coisa linda! Que a gente faz uma analogia desse tempo de Neemias com a reconstrução da nossa alma, que é cura interior. E cura interior é reprogramação de mente. Romanos diz que nós temos que transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. Se eu renovo a minha mente, eu consigo experimentar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quem não quer viver a vontade de Deus? A boa, perfeita e agradável. Só que para eu viver, para você viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos preparar a nossa mente para vivê-la. Não é só desejar, ai, mas eu quero muito. Não sai do lugar. Precisa preparar a mente, precisa preparar esse solo para jogar a semente da palavra de Deus, para ela germinar e dar muito fruto, produzir mudança de vida. Não existe mudança de vida sem mudança de mentalidade. Então, o contexto aqui, quando Neemias declara essa palavra, que a alegria do Senhor é a nossa força, era um contexto de reconstrução. Neemias estava dizendo para o povo, olha, vocês, enquanto estão reconstruindo, não pode se entristecer, porque a tristeza nos leva a não confiar nas promessas de Deus. Quando a gente está triste, a gente não se acha digno do cumprimento de promessas que Deus fez para nós. A tristeza, ela não é tão ruim. Ela não é ruim. Nenhuma emoção é ruim. Por exemplo, a tristeza é a única emoção que faz a gente parar e refletir. E só muda quem reflete. Só provoca mudança na vida quem reflete. Então, da próxima vez que eu e você ficarmos tristes, não vamos nos aprofundar na tristeza, mas vamos perguntar, por que eu estou triste? O que essa tristeza está querendo me dizer?
Em qual área eu preciso mudar? Diante dessa situação, por que eu fiquei triste? Então eu vou me levando para uma reflexão. Para que quando eu venha viver outra situação parecida, eu já tenha um movimento diferente, eu já tenho uma reação diferente. Não mais de me afundar, mas de acreditar que o Senhor me ergue em qualquer situação. Amém, queridos? Então, a força do Senhor vai nos levar a continuar confiando nas promessas do Senhor. E isso é a única forma da gente superar os desafios da vida, é continuar confiando nas promessas. Não é pensar positivo, é confiar nas promessas. Nos ajudará a superar os desafios. E existe força de Deus para mim e para você. Amém? 3 pessoas receberam. Existe força de Deus para mim e para você. Existe desafio? Existe desafio. Existe aflição? Existe aflição. E Jesus disse, olha, vocês vão ter aflição, mas tenham o quê? Bom? Tenham força. Ele só disse assim, só continue crendo na promessa. Vocês não vão precisar batalhar, eu já batalhei. Ele disse, só tenha ânimo, só mantenha o ânimo, só seja perseverante, porque eu já venci a batalha, eu já lutei, já venci. Vocês só precisam permanecer com ânimo, perseverando, confiando nas promessas, até essa onda passar. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos, reconhecer também potencialidades. Irmã Dilene, eu não tenho nenhuma potencialidade. Tem sim, porque Deus é perfeito. Tem sim. Mas também nós precisamos olhar para as nossas fragilidades, não ficar correndo, não deixar de encarar. Mas aí nós temos que ter cuidado com a autocobrança e a autopunição. Às vezes nós temos que olhar para nós como quando nós vamos conversar com um amigo, com uma amiga. Quando essa pessoa vem procurar a gente para conversar, né, a gente acolhe. A gente diz, não é assim, não seja tão dura com você. Você já pensou se nós tratássemos os nossos amigos como nós nos tratamos? Será que a gente ainda tinha amigo? Porque a gente não é misericordioso com a gente. A gente não é acolhedor com a gente. A gente anda em autopunição e autocobrança. Então, cuidado com os fardos que você tem colocado sobre a sua vida, com a autocrítica. A autocrítica, ela rouba a nossa força. E força é a alegria do Senhor. Amém? Então, a autocrítica, ela rouba a força, ela rouba a dignidade. Mas Deus já nos vestiu de força e dignidade. Amém? A cruz é quem nos faz dignos. Nós não somos dignos pelos nossos próprios méritos, pelo que a gente sabe fazer. Nós somos dignos porque a cruz nos faz dignos. Força e dignidade vindas de Deus capacitou a mulher de Provérbios para cumprir todas aquelas funções. E eu e você podemos nos vestir também, hoje, de força e dignidade, para cumprir todas as nossas funções que temos. Como esposa, como filha, como mãe, como mulher, como profissional. Amém? Então, nós que estamos aqui, precisamos vestir a nossa alma todos os dias com os vestidos da força do Senhor e a dignidade que a cruz nos dá para cumprir o propósito do Pai. Essa é a primeira dica de beleza. Vamos para a segunda. Versículo 26. O versículo 26 diz que ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua
língua. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Né? A morte e a vida estão no poder da língua. Tem aquele livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Alguém já leu esse livro? Ninguém nunca leu? Leia, que Deus vai ensinar você a ter uma boca grande. Interessante, eu comprei esse livro em 1900 e me esqueci. E aí, eu comprei porque nessa época eu não conseguia controlar a minha boca. Eu murmurava, eu falava mal, e eu queria, e eu estava buscando crescimento espiritual, e eu queria alguma coisa que me ajudasse. Aí um dia eu lá na Casa da Bíblia, é o novo, que a gente só compra por online agora, né? Lá na Casa da Bíblia, aí vi, Eu, Minha Boca Grande. Pronto, encontrei o livro da minha vida, vai me ensinar a fechar a boca. Pelo contrário, ele ensina a gente a abrir a boca de uma forma que a gente pronuncie palavras de vida. E aí nesse livro a Joyce diz assim, olha, debaixo do teu nariz tem uma arma. Diga aí para quem está do seu lado, ó, cuidado, debaixo do teu nariz tem uma arma. O que está debaixo do nariz, irmãos? A boca. Então, debaixo do nosso nariz tem uma arma. A pergunta é, como é que você está usando essa arma, hein? Porque ela só sai 2 tipos de bala. Ou ela sai bala de vida, ou sai de morte. E aí a palavra do Senhor diz que de uma mesma fonte não pode sair o quê? Água amarga e água doce. E aí esse dia que um dia a gente fala a palavra de vida, no outro dia a gente arranca o que a gente plantou, não dá certo. A vida não sai, ela fica estagnada, bloqueada. Então se eu quero andar, se eu quero prosperar, eu tenho que ter palavra de vida todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia na minha boca, escolhendo o que eu vou falar. E aí, a neurociência diz que as nossas células escutam o que sai da nossa boca. E aí nós somos várias células. Então, as nossas células dos pulmões, dos rins, do pâncreas, do fígado, as células do cérebro, tudo escuta a nossa voz. É tanto que faz a experiência amanhã, amanhece o dia reclamando, passa o dia todo dia reclamando, para você ver como é que seu corpo está. Parece que passou um trator em cima. Até dor você sente. Passou o dia alimentando as células com palavra de quê? De morte. E ela vai produzir o quê? Não tem como produzir vida. Não tem. Aí quando for no outro dia, você faz a experiência diferente. Passa o dia todo, mesmo que não dê nada certo no teu dia, mas tu fica firme ali na tua língua, só produzindo palavra de Deus. Tu vai chegar no final do dia, as contas vai estar tudo bloqueado do jeito que estava de manhã, sem tu conseguir pagar nada, mas tu vai estar sentindo uma paz que tu não sabe nem explicar. Que é a paz que excede todo entendimento. Só corra de Deus mesmo, para o cara estar todo endividado e ainda assim estar em paz, né? Crendo na promessa que amanhã ele vai prover. Amém? Então, nós precisamos vigiar o que sai da nossa boca. Porque, além de nós ativarmos as nossas células, nós ativamos também a nossa fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E não é só ouvir o que o pastor está pregando. Principalmente é o que a sua mente está ouvindo em casa. E eu digo mais, não é ouvindo só quando você está falando aqui, não. Mas a conversa que as mulheres têm aqui o dia todinho. Chega, fica com dor de cabeça. Não é não? A gente olha para a bichinha é tão caladinha. Você que pensa, olha na cabeça dela a converseira que tem aqui. Quantas vozes tem aqui, né? Não, mulheres? Parece que tem umas 10 versões de nós. E o nosso cérebro também escuta isso, porque o pensamento também é uma voz. A palavra do Senhor diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E a gente sabe que não é esse coração aqui. A gente sabe que é a
mente. Nós precisamos filtrar o que nós pensamos. Filipenses 4, está ali o filtro. Tudo que é a paz, tudo que é amável, o que mais? Respeitável, justo. Se a gente fosse sabida, a gente pregava na geladeira. Sei tudinho. Vem um pensamento, peraí, ele é puro? Ele é respeitável? Ele é de boa fama? Ele louva ao Senhor? Então deleta o pensamento. Deleta o pensamento. Tem um ditado e muita gente confunde com o versículo, mas não é versículo, né? Que a gente não pode impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Isso não é versículo, é um ditado popular. Tá? Então eu não posso impedir um pássaro vir, mas eu não vou construir. Como é que eu construo esse ninho, Edilene? Eu fico repetindo aquele pensamento, repetindo. E aí o cérebro aprende por repetição e quando ele aprende, vira um hábito. Construí um ninho e aquele pensamento negativo agora achou uma morada no meu coração. Quem preparou o ninho para ele? Quem acolheu ele? Quem escolheu agarrar ele? Puxar uma cadeira e servir um café? Diga, eu. Eu não, vocês. E eu também. Tá? Então a gente tem que vigiar o que a gente está pensando também. Então muitas mulheres, porque não escolhem vida no seu falar, não têm adoecido só a si mesmas, mas adoece o ambiente do lar, adoece o casamento, adoece os filhos, adoece o ambiente de trabalho. Não tem aquele povo que chega e diz assim, oh meu Deus, fulano chegou. Ai, como eu queria que não tivesse nem vindo trabalhar hoje. Por quê? Porque aquela pessoa fala, muda o ambiente. Não é só ela não, você também, viu? E eu. Então a mulher tem essa responsabilidade. No dia que o Joaquim vier pregar para os homens, aí ele puxa o colarinho dos homens, né? Mas eu tenho que puxar para as mulheres. Nós mudamos o ambiente. Por muitos anos eu mudava o ambiente da minha casa. Eu passava o dia trabalhando. Quando estava chegando a hora de eu chegar em casa, o Joaquim dizia, os meninos pequenos, os meninos já mudavam. Porque eu já chegava, o estresse do dia eu despejava onde? Em casa. Sabe qual é a melhor frase para uma mãe ouvir de um filho? Mãe, tu mudou. Só que a gente quer que os filhos mudem, que o marido mude. Ele tem que mudar também, viu? Mas a gente não consegue mudar ele. O máximo que a gente pode fazer é orar por ele, orar pelos filhos. A única pessoa que eu e você podemos mudar somos nós mesmos. A começar em nós. A começar em nós. Então, palavras, elas são sementes. A semente a gente pode escolher. Eu escolho falar isso, eu escolho não falar isso. A gente pode escolher a semente. Agora, a colheita é circunstancial, não tem como fugir, não. Pode orar, pedir misericórdia, pedir a graça de Deus, vai colher. E a palavra do Senhor diz, meu Deus do céu, quando eu penso nessa parte da Bíblia, tem hora que me dá uma angústia. E quando chegar lá em cima, vão abrir um livro, vão dizer tudo que a gente disse. Vocês já pensaram nisso? E o céu dizendo para mim e para você como é importante as palavras que saem da nossa boca. Que tem um anjo empregado lá no céu que fica escrevendo o que eu e você falamos. O céu registra, mas o inferno também registra. E se for palavra de morte, o inferno vai fazer tudo para que isso se cumpra. Então nós damos poder ao inferno por aquilo que sai da nossa boca. Se sair morte, nós damos legalidade, autoridade a ele para fazer o que nós declaramos da nossa boca. Então nós temos que ter a responsabilidade de escolher as sementes que estamos lançando sobre as nossas vidas, porque as nossas células escutam, sobre os nossos filhos, porque eles escutam também, as células deles escutam, porque eu e o Joaquim fomos e somos palavras de autoridade sobre os nossos filhos. O que a gente diz para eles é lei.
Se eu digo que ele não serve para nada, ele vai acreditar. Pode chegar o professor, pode chegar o pastor, mas ele vai ficar com aquela palavra que o pai e a mãe lançou no coração. E é possível arrancar, Edilene? É possível arrancar. E a única forma de arrancar é com o perdão. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu e Joaquim tivemos que sentar com os meninos e pedir perdão a eles. Porque é o coração dos pais que se converte para o coração dos filhos, para que a cura venha a ser evidenciada. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 8, vamos ler lá. Provérbios 8, versículo 6 a 8, diz assim: escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa que machuque. Se esses versículos que eu acabei de ler ainda não são a realidade em nossas vidas, nós precisamos endireitar a nossa língua. Fazer igual Isaías fez. Senhor, manda um anjo com uma brasa e toca aqui. Porque daqui só tem que sair palavras de vida. A língua, através do que a gente fala, também vai revelar se nós somos mulheres sábias ou tolas, loucas. A língua nos denuncia como está adoecida ou como está curada a nossa alma. As nossas palavras, elas precisam estar em concordância com Deus. A palavra do Senhor diz que duas pessoas não podem andar juntas se elas não estiverem de acordo, pensando e falando e agindo da mesma forma. Então, se eu não falo se não sai da minha boca o que está nessa palavra, eu não estou em acordo com Deus e não estou andando com Ele. Eu estou andando com quem? Porque ou é um ou é outro. Quando a palavra do Senhor diz assim, olha, vocês podem todas as coisas, porque eu fortaleço vocês, eu preparo vocês, eu capacito vocês. Mas aí a gente fica dizendo, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. A gente fica se diminuindo. Eu estou andando em acordo com a palavra? Não. Olha só como é fácil a gente não andar em acordo com a palavra. E a gente acha que é humildade, e não é. Não é humildade, é não andar em acordo com a palavra. Então, a nossa língua também vai denunciar com quem estamos andando. Então, mulher, chame a existência, declarando, profetizando com a sua boca a mulher que você quer ser, a esposa que você quer ser, a mãe que você quer ser, desde que isso que você quer ser esteja de acordo com essa palavra. Se tiver de acordo com a palavra, pode disparar em falar, porque o céu já autorizou. A gente não vai precisar ficar pedindo, Senhor, me transforma nessa mulher. Não, eu só tenho que declarar, porque na hora que eu declarar, as minhas células estão ouvindo, está produzindo transformação, e eu entendi que o meu cérebro aprende por repetição, então eu vou ficar repetindo essa palavra, igual Deus mandou Josué. Olha, Josué medita dia e noite, fala dia e noite, toda hora, todo instante. Por quê? Porque é assim que o cérebro aprende. É assim que o nosso cérebro aprende, por repetição. Medita dia e noite, fala dia e noite, meditar, falar e agir. A gente quer trabalhar comportamento, mas sem mudar o pensamento. Não dá. Deus deu a fórmula da reprogramação mental para Josué. Ó, Josué, tu fala, tu medita naquilo que tu foi falando, tu vai remoendo, que aí tu vai conseguir agir. Então, reprogramação mental é isso. Falar, meditar e fazer. Tá? Repete FMF. Diz aí. FMF. Falar, meditar e fazer. É reprogramação mental. Romanos 12,
Reprogramação mental. Com a palavra de Deus. Não com palavras positivas, mas com a verdade de Deus. Terceira e última dica para a gente embelezar a alma. E essa é a base de todos os outros ingredientes para embelezar essa alma. Está no versículo, que é o versículo que a gente leu no início. Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada. Então, a última dica para nós embelezarmos a nossa alma é temor a Deus. Temor a Deus. E o temor é a base para todas as outras dicas que eu falei. Se eu tenho temor, eu me mantenho vestida de força e dignidade. Se eu tenho temor a Deus, eu vou vigiar o que está saindo da minha boca. Eu vou falar com sabedoria e a instrução que sai da minha boca é de bondade. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio, é a lei que rege a forma como eu estou agindo sabiamente. Para nós, mulheres e homens também agirmos, nos comportarmos sabiamente, nós precisamos estar firmados nessa base, nesse princípio do temor de Deus, que é uma lei que gerencia as nossas vidas e nos direciona para agirmos corretamente. E temor não é medo. Temor não é medo. Tem gente que tem medo e obedece, mas não é temor. Tem gente que tem medo, mas não respeita. Porque temor envolve honrar. Quem nunca obedeceu o pai aqui sem querer obedecer a ele? Quando a gente era pequeno, né? A gente ia batendo os pés na mente dizendo que não ia, mas a gente ia. A gente ia porque tinha temor, honrava, ou porque a gente tinha medo de levar uma lapada? Porque a gente tinha medo de dar lapada, né? Então não era honra, não é temor. Temor tem a ver com honra, com reconhecer a santidade de Deus, a soberania de Deus. Isso envolve obediência, envolve confiança, envolve entrega. Então, a mulher que quer ver a sua vida mudada, ela tem que trabalhar o temor no coração. Honrar o Senhor. Honrar o Senhor no seu falar. Honrar o Senhor no seu proceder. Não porque está com medo de haver um castigo, mas porque ama ao Senhor. Amém, mulheres? Mesmo que não entendamos, mesmo que a gente não entenda, nós obedecemos ao Senhor quando há temor, porque nós acreditamos na soberania dele, porque acreditamos que ele não perde o controle. Tem coisas que a gente vai precisar tirar a mão, porque enquanto eu estou com a minha mão lá tentando manipular, direcionar, vou resolver assim, fazer assim, ei, tira a mão, deixa Deus fazer. Entrega, isso é temor de Deus, é honrar a Deus, é acreditar na soberania dele. Ele não perde controle. Às vezes a gente quer direcionar Deus, Deus faz assim, assim, assim. Deixa, Deus não perde controle. Nós precisamos trabalhar a nossa entrega. A mulher que teme ao Senhor, ela não questiona, vixe. Não questiona Deus. Não tenta se justificar com Deus, não manipula. A mulher que teme ao Senhor, ela sai do controle. Ela se entrega. E entrega é adoração. Ela vive uma entrega de si mesma. Eu amo aquela frase que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, né? Mas esse sai, a origem dessa palavra, primeiro Abraão tinha que sair dele mesmo. Depois Abraão tinha que sair do meio da família. Depois Abraão tinha que sair do meio da terra dele. Antes de sair da terra, nós temos que sair de nós mesmos.
Cristo em nós, a esperança da glória. Não podemos ser governados pelo eu acho, eu sei, eu é que faço, eu é que sei fazer isso aqui, sair do eu. Mas fazer a nossa entrega da nossa vida todos os dias ao Senhor. Entregar os nossos medos, entregar as nossas frustrações, decepções. E isso é confiar na soberania de Deus. Deus não perde o controle. Diga aí para quem está do seu lado, Deus não perde o controle. Mas Deus, fulano agiu assim, falou assim. Diga de novo para ele, mas Deus não perde o controle. Solta. Deus não perde o controle. E aí eu vou ter que ficar dizendo para minha alma, ficar doida igual Davi. Ó, minha alma, por que tu está perturbada dentro de mim? Minha alma, sai desse controle. Deus não perde o controle. E você vai trabalhando a tua alma com o temor de Deus, confiando em Deus, se entregando. Vai conduzindo a alma na verdade de Deus. O Espírito está pronto. Mas a alma precisa ser evangelizada todo dia. Todo dia a alma precisa ser evangelizada. Todo dia nós temos que declarar essa palavra para a nossa alma. E a alma é a sede dos nossos pensamentos, emoções e vontades. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado de uma forma milagrosa. Mas a salvação da alma, ela é processo. A palavra, Tiago diz que é lavada pela água da palavra, lavada, limpa, arrancada todas as crenças limitantes, todos os pensamentos negativos de inferioridade, de incapacidade. É essa palavra que vai nos lavando e curando a nossa alma, embelezando a nossa alma, nos deixando fixo no temor do Senhor. Então essa é a beleza da alma, é uma beleza que não é vã, que não é passageira, mas que é eterna. Diferente da beleza física. Ei, mulher, Deus me chamou e te chamou para nos fazer de fonte. Enquanto a gente estiver buscando reconhecimento nos homens, nas pessoas, no marido, nos filhos, na colega de trabalho, significa que eu e você ainda somos só poços e poço seca. Mas se nós bebermos da água que Jesus nos dá, Ele diz que vai fazer de nós fonte. E fonte precisa transbordar. Então Deus quer me tratar, quer te tratar, porque Ele quer que a gente seja inspiração para outras mulheres. Assim como a mulher de Provérbios é inspiração para nós, Deus quer nos fazer mulheres para inspirar outras mulheres. Talvez a mulher que você tenha o propósito de inspirar seja só a sua filha. Mas você não pode ver só a sua filha, você tem que ver as gerações que ela carrega. Quando era a Rebeca que estava grávida de Esaú e Jacó? Que Deus disse para Rebeca o quê? Eu vejo no teu ventre o quê? 2 meninos brigando, que era um desconforto, né? Os meninos brigavam dentro do ventre. Ele disse o quê? Eu vejo o quê? 2 nações. Quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já estava junto. Porque a mulher, quando ela está grávida de uma menina, a menina já nos seus ovários já traz todos os óvulos, então ela já traz todos os filhos, as células dos filhos das próximas gerações. Então, quando eu sirvo de inspiração para minha filha, não é só para ela, eu estou servindo de inspiração para minha neta, para minha bisneta, para minha tataraneta. Então, Deus nos chama para inspirar outras mulheres no nosso trabalho, inspirar a nossa vizinha. Mas para a gente virar uma mulher que inspira outras mulheres, nós vamos ter que aprender a vestir todos os dias os vestidos da força e da dignidade. Falar com sabedoria, ter a palavra da bondade como instrução na nossa boca. E vamos ter que ter o temor de Deus como base para a nossa vida. Honrar o Senhor com o que nós falamos e a forma como nós nos comportamos.
Amém, queridos? Que essa palavra possa servir de confronto, sim, porque quando faz confronto, a gente para olhar o que precisa mudar. Mas também seja uma palavra para refletirmos. E mesmo que você tenha ficado assim, puxa vida, eu não sou nada disso daí, não fica triste, porque a tristeza é a única emoção que leva a gente a refletir. A palavra do Senhor diz que é melhor estar na casa onde há luto, perdas, tristezas, do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há tristeza, há reflexão. E onde tem reflexão, produz mudança. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.